Olá a todos! A partir de hoje nós vamos fazer uma sequência de vídeos falando sobre o manejo reprodutivo de caprinos e ovinos. Então esse primeiro vai ser uma introdução. Então vamos primeiro conceituar, o que é. O manejo reprodutivo consiste em um conjunto de práticas e técnicas cujo objetivo é melhorar a fertilidade, prolificidade e sobrevivência das crias e, consequentemente, a eficiência produtiva. É muito interessante destacar isso aqui, que não adianta a gente produzir muito, depois perder essas crias. Nós temos alguns entraves que concorrem a um bom manejo reprodutivo. Quais são eles? Primeiramente, manter o reprodutor junto com as matrizes durante o ano todo. E também não fazer separação das matrizes por idade. A gente vai detalhar mais na frente, mas as fêmeas jovens, pré-púberes, com 5 meses aproximadamente, elas devem ser separadas do macho. Outra prática que pode se fazer é a prática da monta controlada, onde eu retiro o macho do meio do rebanho das fêmeas e só coloco ele junto no momento de realizar as coberturas. Com isso, eu consigo aumentar o número de fêmeas por cada macho. Então, eu tenho um menor custo de manutenção de machos e ele consegue dar conta de um maior número de fêmeas. Então, você consegue fazer uma economia apenas pelo manejo racional do macho. Além disso, é observado uma certa falta de controle zootécnico. E essa falta de controle zootécnico também impede a realização de descartes orientados. Então, se eu não anoto quais são as fêmeas que estão repetindo o cio, não estão emprenhando, se eu não anoto quais são aquelas fêmeas boas, que parem bem, que desmamam bem, que retornam ao cio rápido, que com uma cobertura ela já emprenha, se eu não faço essas anotações, eu também não sei quem são as fêmeas ruins. Aquelas que não emprenham, aquelas que repetem cio, aquelas que não desmamam bem. E não tenho como orientar a retirada dessas fêmeas. Então elas ficam lá consumindo pastagem, consumindo ração, consumindo sal mineral, mas não produzem. Também se observa que não é feita uma boa seleção de animais para ingresso no rebanho. Então esses animais que vão ingressar no rebanho ou que já estão no rebanho, que são crias da propriedade, a gente não faz essa seleção, simplesmente a gente quer maior quantidade e a gente peca no aspecto da qualidade. A gente não observa aquelas características que são interessantes para a introdução dessa fêmea e desse macho na reprodução. E também não é realizado um planejamento em relação às coberturas. Não, são poucas as propriedades que realizam uma monta controlada, que fazem uma estação de monta, que anotam a época da cobertura, que vai saber a data da aparição. Então essa falta de planejamento também é um descuido que pode atrapalhar, pode trazer problemas lá na frente. O primeiro evento que ocorre, que nos dá sinais da entrada na vida reprodutiva, é a puberdade, que nas fêmeas ocorre juntamente com a primeira ovulação. Isso nas cabritas ocorre entre 6 e 8 meses, já as borregas, já as fêmeas de ovino, são mais tardias. Elas vão entrar na puberdade entre 7 e 10 meses. A entrada na puberdade quer dizer que aquela fêmea já tem capacidade de gestar, já tem capacidade de reproduzir. Mas não é por isso, porque ela tem essa capacidade, que nós devemos colocá-la para gestar, para reproduzir. Porque apesar dela ter essa capacidade, ela ainda não está pronta, ela ainda não está preparada. Ela ainda está desenvolvendo o seu corpo. E uma gestação vai concorrer com esse desenvolvimento. Você introduzir essas fêmeas muito cedo na vida reprodutiva, também pode acontecer de você estar retirando ela muito cedo da vida reprodutiva e tendo que descartá-la. Além de que ela pode ter maiores chances de parto distóxicos, que são dificuldades na hora de parir, e vão ficar fêmeas menores, a probabilidade de ter os filhos menores. Então você vai ter menos produto para vender lá na frente, principalmente se você está trabalhando com carne. Comparando grosseiramente com nós seres humanos, seria como eu ter 16 anos, saber dirigir, mas eu não posso dirigir porque eu ainda não tenho 18 anos e não sou habilitado. Então nós temos que aguardar um pouquinho mais
para introduzir essa fêmea na reprodução. A entrada na puberdade depende de alguns fatores, mas está ligado principalmente com fatores corporais e genéticos. Corporais porque se a fêmea tem um crescimento mais acelerado, se ela tem um maior ganho de peso, se ela cresce mais rápido, ela entra mais cedo na vida reprodutiva. E genético porque dependendo da raça, essa entrada na puberdade pode ser mais precoce ou mais tardia. De maneira geral, as fêmeas de leite são mais precoces do que as fêmeas de carne. E alguns fatores ambientais, como clima, temperatura, forragem de qualidade, manejo nutricional, vão colaborar com o maior crescimento corporal e vão fazer esses animais entrarem mais cedo na vida reprodutiva. Quando as fêmeas atingem entre 40% e 50% de peso vivo do peso de adulta, ela geralmente entra na puberdade. Aqui está um trabalho mostrando a idade da puberdade de algumas raças. Então aqui na primeira nós temos a raça de ovinos somalis, que leva em média 307 dias para entrar na puberdade e um peso de 21 kg. As fêmeas de santinês demoraram um pouquinho mais, levando aí 319 dias para entrar na vida reprodutiva. Já as cabras elas são um pouco mais precoces do que as ovelhas. Então ela vai entrar anglo-nubiana com 294 dias em média. E a Saanen, por ser uma raça de leite, ela é mais precoce. No trabalho aqui elas entraram na puberdade com 180 dias em média, pesando em torno de 23 quilos. Já a maturidade sexual é quando a gente diz que a fêmea está pronta. Ela tem fertilidade funcional, fisiológica e comportamental. Então ela tem capacidade física de conceber e de cuidar da cria, de amamentar, de ter aquele cuidado materno com a cria. E assim, então, é quando nós devemos realizar a primeira cobertura. Isso vai ocorrer quando? Quando as fêmeas atingem entre 60% e 70% do peso da matriz adulta. Então, se eu trabalho, por exemplo, com matrizes de ovinos somalis que tem em média aí 50 quilos quando adultas, e eu multiplicar por 60, então eu não vou realizar a cobertura nessas fêmeas antes de 30 quilos. Então vai depender da raça e da média da raça no sistema, porque dependendo do manejo, eu posso ter fêmeas dentro da mesma raça, mais pesadas ou mais leves. Em geral, isso ocorre aí com entre 8 e 12 meses e no segundo ou terceiro cio. Como é que a gente faz para saber? Tem que pesar. Então, quando aquelas fêmeas estiverem ali por volta de 5, 6 meses, você começa a realizar as pesagens e observando também os cios. Aí, quando elas estiverem com peso adequado, você pode encaminhar ela às coberturas. Então, a gente falou em realizar a cobertura, primeiro cio, segundo cio. O que é isso? O estro ou cio é justamente o momento que a fêmea aceita a monta. Então ela tem um ciclo, depois que ela entra na puberdade, ela começa a ciclar, ela tem um ciclo. Seria como comparar na mulher com o ciclo menstrual, que tem uma série de eventos que vai culminar com a menstruação. E nas fêmeas de caprino e ovino, tem uma série de eventos onde o destaque seria o estro, que é justamente a aceitação da monta. Nós vamos detalhar isso aqui mais na frente, mas eu vou dar só uma noção para vocês do que ocorre. Então, se a gente iniciar aqui pelo proestro, seria justamente a fase de preparação para o estro. Olha o nome, proestro, a favor do estro. Então, nessa fase aqui ocorre o recrutamento e a maturação dos folículos, que por sua vez, à medida que vão amadurecendo, vão produzindo estrógeno, que é o hormônio então que vai ser dominante. Quando há um pico do estrógeno, a fêmea vai manifestar os sinais de estro, também vamos detalhar mais na frente, e ela aceita então a cobertura. Na fase seguinte, ao desenvolvimento do corpo lúteo, essa fase chama de metaestro. Quando esse corpo lúteo está funcional, produzindo progesterona, é caracterizado como a fase de diestro.
Nessa fase, há uma decisão, há necessidade de uma resposta do útero. O útero tem que informar se está gestante ou não. Se a fêmea entrou em cio, houve a cobertura, o espermatozoide encontrou o óvulo e esse óvulo foi fecundado, então, ao se instalar no útero, o útero vai informar, aqui tem uma gestação, mantém o corpo lúteo, mantém a progesterona. E assim o ciclo se interrompe e o animal vai manter a gestação. No entanto, se não houver a fecundação, por qualquer motivo, se eu não coloquei o animal para cobrir, se o espermatozoide não encontrou o óvulo, se esse animal estava com algum problema, não conseguiu emprenhar, então há uma regressão do corpo lúteo pela prostaglandina F2-alfa e aí então reinicia um novo ciclo com um novo recrutamento de folículos. E aí, isso, como a gente falou, é cíclico. Nas fêmeas caprinas, esse ciclo demora um pouquinho mais, ele é um pouco mais longo, dura em média 21 dias, enquanto nas fêmeas ovinas ele é um pouco mais curto, dura em torno de 17 dias. Há uma variação mesmo dentro da espécie, como vocês podem observar na fêmea caprina, uma variação entre 17 e 24 dias, e nas ovinas entre 14 e 19 dias. Essa variação ela pode ser genética, mas essa influência da raça é pequena, ela é mais uma variação individual e em relação também à idade. Então as marrãs, fêmeas de primeiro cio, elas têm um cio mais curto. Então essa variação aqui do estro, que pode chegar de 16 a 50, as marrãs, as fêmeas no primeiro cio, elas vão ter essa variação aqui menor, elas vão ter a duração do estro mais curto, tanto nas fêmeas caprinas quanto nas fêmeas ovinas. Enquanto as cabras velhas, as ovelhas mais velhas, de 3, 4, 5 cios, esse cio ele é um pouco mais alongado, além de ter a variação individual de cada fêmea. Nos machos, a puberdade ocorre entre 4 e 5 meses de idade, tanto para caprinos quanto para ovinos. Então, nessa fase, ele começa a demonstrar seus primeiros instintos sexuais, demonstra interesse sexual, realizando montas tanto em machos como em fêmeas, além de iniciar também uma disputa por dominância, o que para nós parece uma brincadeira. Aquela atividade deles ficarem se chifrando é um estabelecimento de uma hierarquia para dizer quem é o macho dominante daquele sistema. E também há o início da caracterização fenotípica masculina por influência do hormônio testosterona, que está sendo produzido agora com mais intensidade. E a maturidade sexual no macho ocorre entre 6 e 7 meses e tem relação com o ganho de peso, com a idade, mas principalmente com a qualidade seminal, onde você vai observar uma melhoria na concentração, no vigor, na motilidade, no volume do ejaculado e na redução das patologias desse sêmen. Então, para os machos adentrarem na vida reprodutiva, é interessante que seja feito um exame andrológico, avaliando essa qualidade seminal e indicando, então, se ele está apto ou não para a vida reprodutiva. Também há a influência da entrada na puberdade pelo tamanho. E um grande fator influenciador do tamanho vai ser a origem desse macho de um parto simples ou um parto duplo. No parto simples, ele vai ter mais espaço no útero para crescer. Além disso, ele vai ter a fêmea lactante dando leite só para ele, não tendo a necessidade de dividir com o irmão. Então ele vai crescer mais rápido, ele vai ganhar mais peso e um menor espaço de tempo. Então você vai observar que ele vai entrar também mais cedo na puberdade, manifestando um dos sinais que é a liberação do pênis mais cedo. No caso do parto simples, ele vai manifestar esse sinal aqui com apenas 120 dias, enquanto no parto duplo esse macho vai demonstrar a liberação do pênis com 139 dias. A gente observa a influência do peso aqui, mais cedo, menos dias e mais peso. Então ele já demonstra esse primeiro sinal.
E o outro sinal, o sinal principal, que é o surgimento dos primeiros espermatozoides no ejaculado, também vai ocorrer mais cedo, quando esse macho é originado de parto simples, 126 dias, e mais tarde nesse macho originado de parto duplo, 144 dias, também demonstrando aqui a correlação com o peso. Era isso que a gente tinha para mostrar hoje. Não se esquece de dar o like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E até a próxima aula.